Oi, gente, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência. Meu nome é Flávia Queiroz, sou advogada especialista em direito previdenciário e vou compartilhar com vocês alguns slides a respeito deste assunto. A aposentadoria da pessoa com deficiência existem duas modalidades. A primeira modalidade é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Nós vamos ver os requisitos para comprovar e o porquê é tão necessário a prova do início desta deficiência. A primeira é a aposentadoria por idade. Ela exige do homem 60 anos de idade e da mulher 55 anos. Mas existe um tempo mínimo necessário para ter direito a essa aposentadoria. São 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Ela precisa ser comprovada pelo período destes 15 anos. Diferente da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Esta, por tempo de contribuição, ela exige um tempo maior de contribuição, mas não tem idade mínima. O tempo de contribuição vai depender do grau da deficiência. Se a deficiência for considerada grave, moderada ou leve, muda o tempo necessário de contribuição. Aonde que vai ser avaliado esse grau? Vai ser avaliado através de uma perícia médica e social. Algumas observações são muito importantes quando for passar por essa perícia médica e social. Agora nós vamos conversar sobre 3 dicas e 3 cuidados para se ter no dia da perícia que você vai realizar junto com o médico ou com o assistente social. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é um benefício para a pessoa que tem a deficiência, seja ela física, intelectual, mental ou grave. Por exemplo, existem deficiências que elas não são vistas. Por exemplo, sequelas decorrentes de um câncer em que ficou sequelas e barreiras ao longo da vida da pessoa, pode ser considerada uma pessoa com deficiência, ou a visão monocular, a surdez, o TEA. Mas uma coisa é importante, o diagnóstico CID não garante o direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. O que garante esta aposentadoria é justamente a avaliação dos impactos ao longo da vida e as barreiras que a pessoa sente ao longo da vida dela. Ela pode até estar trabalhando, mas existe alguma condição que a limita e isso pode enquadrá-la como pessoa com deficiência. Repetindo, não é o CID que garante a deficiência, e sim a avaliação das barreiras que ela sofre. Então, existem 2 perícias que são essenciais para essa caracterização. A primeira é a perícia médica, que vai avaliar o grau dessa deficiência, se é leve, moderada ou grave, e quais são as limitações clínicas. A perícia social, ela é com assistente social e ela vai avaliar o impacto no cotidiano. E se a pessoa tem algumas adaptações, se ela precisa ajuda, enfim. O que ela vai relatar para a pessoa são as dificuldades do dia a dia. Ambas as perícias são muito importantes. O cuidado número 1 que você deve ter ao passar pela perícia é a prova do início desta perícia. Quanto mais antigo for o seu documento, é melhor, porque vai retratar o passado. Se você já tinha exames, relatórios escolares, prontuários médicos, tudo isso é importante estar relacionado desde a data lá do início. Se você não tem laudo nenhum, é importante buscar histórico, prontuário em hospital, em clínica. Então, existem todos os documentos ali que vão contribuir para a prova desse início da deficiência. Você pode contar para o perito que está avaliando
como que ocorreu, como que você se viu nessa condição, se ele é desde nascença, se foi ao longo da sua vida. Então, leve o primeiro documento que você tem e que você acredita que possa caracterizar ali a sua condição de pessoa com deficiência. O segundo cuidado é relatar as dificuldades e as adaptações necessárias. O que você consegue fazer sozinho, o que você não consegue, se você precisa ajuda, o que te incomoda, se você usa aparelho, por exemplo, aparelho de ouvido, se você tem surdez, se você precisa fazer a leitura labial para que você compreenda o que a pessoa está falando, se precisa de ajuda para entrar num transporte coletivo, enfim, diversas dificuldades. Você pode relatar essas dificuldades e adaptações do cotidiano. Exemplos práticos. Por exemplo, uma pessoa que teve amputação de um membro e ela não consegue mais lavar louça, não consegue dar banho nos pets, não consegue carregar carrinho de compras ou peso, isso pode ser relatado. Se ela, por exemplo, tem visão monocular, ela não consegue dirigir à noite, se ela precisa de ajuda para identificar algum objeto na casa, se ela tem uma dificuldade, por exemplo, no ombro, não consegue pegar algum objeto na altura. Então, todas essas dificuldades podem caracterizar aí barreiras no seu dia a dia. O cuidado número 3, não invente nada. Por quê? Porque os peritos vão comparar as perícias e podem identificar inconsistências. Então, relate sempre a verdade, sem exagero e também sem minimizar as dificuldades que você tem. Responda o que perguntarem e os exemplos que você tem no dia a dia, porque a perícia ela vai avaliar 7 domínios do seu contexto. Os 7 domínios que vão ser avaliados pelo INFIBRA, que é o Índice de Funcionalidade Brasileira, ele envolve domínio sensorial, domínio de comunicação, domínio de mobilidade, domínio de cuidados pessoais, domínio de vida doméstica, de educação, trabalho e vida econômica, socialização e vida comunitária. Ou seja, a perícia, ela vai avaliar, são diversas perguntas em que ela vai avaliar todos esses domínios e vai colocar uma pontuação. Quanto menor a pontuação, maior é o grau da deficiência. Se recebe 25, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 25 é quando a pessoa realmente não consegue fazer. Mesmo com aparelhos e adaptações, ela não consegue executar aquela atividade. 50 pontos é quando ela realiza, mas com adaptação. 75, ela tem uma dificuldade parcial. E se ela receber 100 pontos, ela não tem dificuldade alguma. Então, quanto menor a pontuação, maior é esse grau de deficiência. Agora, nós vamos conversar sobre alguns documentos que podem sim fazer prova da sua deficiência e colaborar junto com essa avaliação médica e social. Por exemplo, o histórico escolar, quando você era isento de uma educação física, por exemplo, o certificado de reservista que foi dispensado por deficiência, passe livre do transporte coletivo, laudo ou isenção do Detran, cartão de estacionamento PCD, a carteira de motorista, o atestado de saúde ocupacional na admissão de alguma empresa, se você ocupou alguma vaga destinada a PCD, o CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, boletim de ocorrência, prontuários e laudos médicos, de preferência da época do início da deficiência ou que comprovem um histórico da sua deficiência. Os erros mais comuns da pessoa que vai passar pela perícia PCD é ela ir sem documentos. Por quê? Porque indícios, todos esses documentos que nós comentamos, ajudam para formar a convicção ali do médico ou da assistente social. Um dos erros também que acontece é a pessoa só falar do trabalho e ignorar as dificuldades do cotidiano, da vida diária.
Porque, na realidade, a aposentadoria da pessoa com deficiência ela é destinada àquela pessoa que enfrenta barreiras de longo prazo na vida cotidiana. Então, não dá para ignorar essas dificuldades. E um dos erros também é ter contradições entre o histórico e o relato. Ou seja, se há um histórico de deficiência, o teu relato tem que ser coerente com a documentação. E agora, se você ficou com dúvidas, se você pretende saber se você tem direito a esse benefício ou não, ou se você conhece alguém nesta condição, busque apoio especializado para montar a estratégia do seu pedido de aposentadoria na condição de pessoa com deficiência. Por quê? Porque se ele for por idade, o homem aposenta com 60 anos e a mulher com 55, com o tempo de contribuição de 15. Se ele for por tempo de contribuição, é muito importante que ele tenha orientação para essa perícia, porque vai depender do tempo de contribuição necessário, dependendo do grau. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para nos acompanhar com mais dicas e orientações sobre as aposentadorias. Esse vídeo foi sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Um grande abraço!